Boa noite a todos. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui pela primeira vez, né, o nosso amigo aqui, o Flaubert Menezes. Ele é professor, educador de biologia, ciências. Ele também trabalha na Casa do Jardim, faz palestras aqui em Jaú, Américo, toda a região. É a primeira vez que ele está vindo aqui. A gente ficou muito agradecido pela sua presença, viu, Flaubert? E vai falar hoje sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Tem boa inspiração. Fica no tempo. Boa noite a todos. É um prazer receber o convite, do senhor Edjacir e assistir uma palestra com esse tema na Casa Chico Xavier. Nós conversamos ao final da palestra, ele me indicou, e fiquei muito grato de estar presente aqui. Muito carinho, o senhor Sérgio me recebeu, conheceu, me apresentou a casa, conheci os trabalhos com muito gozo, uma sabedoria imensa, vários trabalhos de caridade que me encantaram bastante, cirurgias espirituais, a farmácia, os trabalhos com depressão também, às terças-feiras, Fico muito contente, muito feliz de estar presente, E pode contar sempre que precisar, estarei presente, tá? Então, todos tenham uma excelente palestra, que Deus possa abençoar a cada um nesta noite e que nós possamos conversar de coração para coração, tá? E o tema de hoje, o suicídio e a loucura, então eu trago as causas e a prevenção, principalmente do suicídio, O suicídio que vem aflorando, cada vez mais e mais esse flagelo da nossa sociedade, que está aumentando a cada dia, a cada ano, e que preocupa muito pais, educadores também, que nos assusta muito, diversos alunos tentando suicídio, que nos procuram também ao decorrer do ano com problemas diversos, às vezes problemas muito simples, outros mais graves, mas todos problemas com fundamento maior, o emocional, tá? Então, trouxe aqui uma imagem de Jesus, num deserto, fazendo uma prece ao Pai, e principalmente, essa oração que vem de encontro a nós, naqueles dias difíceis, que não só que não nos provoque o suicídio, mas todos nós temos momentos, de depressão, momento depressivo. Muitos de nós também já passamos pela depressão profunda, não é verdade? Ao longo da nossa vida. Eu também fui vítima dessa depressão, mesmo que leve, mas também pensei em suicídio. Tá? Então essa palestra vem de encontro também ao meu coração. E para iniciar, qual é o significado de loucura? Vamos ver primeiro a loucura, depois a gente vê o suicídio. A loucura, segundo aqui o dicionário online em português, significa distúrbio mental grave que impede alguém de viver em sociedade, definido pela incapacidade mental de agir, de sentir ou de pensar, como suposto. Insanidade mental. Ou seja, me parece que a pessoa sai de si, O cérebro não consegue mais codificar um pensamento fixo e destoa da realidade, o lúdico, ou a realidade e o lado espiritual também. Nós temos diversos internos, nos manicômios, que são médiums e não sabem que são médiums. Eles veem os dois lados e isso confunde tanto a cabeça que acaba gerando uma loucura, Então nós temos aqui casos que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, traz para nós dados, é um pouco antigo, mas imagina nos dias de hoje, Então traz um alerta que de 1 em cada 10 pessoas no mundo, sofre de algum distúrbio mental. E eu tenho aqui, em primeiro lugar, a depressão. Vejam, é quase que o dobro do alcoolismo que está em segundo lugar, um dado antigo. Então nós imaginemos hoje, esses dados ultrapassando aí
mais de 15%, 16%. Tá? Então, é muito grave nós termos esse emocional afligido, principalmente nos dias de hoje. Nós temos muitas propagandas, tenha, né? Você precisa ter para ser. Será que é realmente isso? Né? É o que nós vamos ver ao longo da palestra. Então, na literatura espírita, né, no capítulo 5, que traz, de fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida, que o homem não tem força de suportar. Olha que interessante. Então aqui nós temos umas imagens que parecem tão assim, familiares, né? Quem de nós não se fechou no próprio quarto, escondido, com todos os nossos dissabores e as nossas desventuras, e as lágrimas lavaram o nosso rosto? Todos nós passamos por isso. E essa questão nos traz uma incapacidade de agir muito grande, e que pode provocar, assim, aquela ilusão de nós não termos mais o controle, mas uma ilusão, né? Provocando assim a intensidade, realmente a loucura, né? O término de um relacionamento, né? A quebra de um contrato trabalhista, dentro da família, discussões diversas, filhos, pais. Todos nós aqui, né, fomos adolescentes já. Nós passamos por esse distúrbio com os pais. Não, os pais não me entendem, mas será que a gente entendia nossos pais? Hoje nós entendemos eles, nós já passamos pela situação, né? E os nossos filhos e netos, que estão nesse mesmo momento, como será que deve ser para eles entenderem? A gente tem tanta calma do mundo tentando explicar, mas não, é que sempre é o calor, né, daquela discussão. Eu sou professor de adolescentes, a gente vê isso a flor da pele em sala de aula o tempo todo, né? Se gosta, gosta demais e ama. Se odeia, odeia demais até a morte, né? Coisas bem a flor da pele, 880 mesmo, não é verdade? Então, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, um livro muito interessante, psicografado por Chico Xavier, traz no capítulo 12 o capítulo Estranha Enfermidade. Então, André Luiz, né, junto com Calderaro, eles estão estudando diversas situações e que traz um aprendizado sobre a mente humana. Então, ele chega a uma casa e encontra, né, uma pessoa que ele faz uma análise cerebral detalhada, mas essa análise cerebral detalhada é no lado espiritual, é muito mais profundo do que qualquer equipamento humano, né? Material. Então o que ele vê? Ele observa no cérebro sombras, principalmente na área motora, que é a região cerebral que vai mais ou menos aqui da orelha, né, até o topo da cabeça. Tá? Manchas escuras, distúrbios circulatórios. Então esse quadro de manchas escuras também que acaba desajustando todos os chakras, desequilibrando, causando também os distúrbios circulatórios. Tá? E as memórias que sempre voltam e torturam a pessoa. Então André Luiz, com cuidado, vai verificar a memória dessa pessoa e descobre. Em leito de morte, um senhor pede para que Fabrício, este homem, cuide de 3 irmãos abastados, ricos. Ele pede para ajudar na vida, porque o senhor vai morrer. Só que, pela ambição, o que ele faz? Ele acaba descuidando dos 3 irmãos. Deixa-se morrer. Então, um fica sem dinheiro nenhum, morre de fome. O outro, pelo desprezo e abandono, acaba sofrendo suicídio. E outro vai deixando até que o alcoolismo tome conta, que ele acaba morrendo. Então, os três irmãos em espírito,
estão sim cobrando dele, de Fabrício, o porquê de não ter esse cuidado. E quando a Luísa estava cuidando desta memória, analisando o porquê desse quadro, né, tão grave de Fabrício, entra no seu quarto Fabricinho, seu neto. E Fabricinho vai lá e acalma. Né? Neste caso, Fabricinho era o senhor, pai de Fabrício, que deixou na mão dele a herança para cuidar dos irmãos. Olha que interessante. Então veja, o pai volta para cuidar do filho, que agora é o seu avô. Olha que interessante. Então a lei de causa e efeito, sim, no caso do quadro grave, né, de Fabrício, mas a lei do amor, da caridade. Ele podia muito bem, né, o pai dele, ser obsessor. Como você não cuidou dos 3 filhos? Não, ele voltou para cuidar de Fabrício, o filho. Interessante. E o suicídio? Né? Uma palavra forte. Então, lá no dicionário diz o seguinte: ação de acabar com a própria vida, de se matar. Infelicidade, olha interessante, uma palavra bem forte, né? Infelicidade, desgraça ocasionada por uma atitude ou comportamento pela falta de senso ou de percepção. Eu gosto desse final, falta de senso ou percepção. Porque muitas vezes, quando nós estamos nesse quadro de depressão profunda, nós não observamos, não temos a sensação de estar sendo protegidos. Mas nós temos ao nosso lado o tempo todo o nosso orientador. Porém, a nossa energia, ela está vibrando tão baixa, que não ocorre conexão. Então a gente se fecha no quarto, chora. E muitas vezes a gente acaba adormecendo e acorda melhor. Por quê? Porque desdobrados, fora do corpo, é que o nosso orientador consegue falar com a gente diretamente. Quem não é médium e clarividente não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue sentir. Eu confesso que, em um dos momentos que eu estava depressivo, é uma pressão muito grande, época de vestibular, né? Em época de vestibular, você está numa fase da adolescência que você quer tudo e não tem nada. Você quer ganhar o mundo, mas não consegue sair do lugar. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E agora? Quem sou eu? Então, nesse momento, sim, eu estava no que eu chamo de deserto interior, tão necessário, que nós passamos de tempos em tempos para poder fazer uma reflexão. E agora? Temos que mudar algo. Isso sempre vem. Na adolescência é muito mais forte, início da fase adulta. Então, nesses momentos, eu me lembro até hoje, né, com carinho e amargor também. Amargor pela situação e pelo carinho que eu percebi. No quarto, as lágrimas, né, e o som do rádio tocando bem baixinho, né, com a porta trancada para ninguém ver. E nisso, na hora, eu não sabia, não conhecia o Espiritismo, eu conhecia por alguns livros que eu lia para melhorar a minha redação para o vestibular. Então eu lia diversos livros espíritas só para melhorar a minha redação em português, né? E foi aí que eu comecei a me orientar. Mas nesse momento, eu estava tão angustiado, não percebi o porquê, mas eu sentia assim: para e preste atenção. Aí eu parei, e a música começou a tocar com essa frase: eu não cheguei até aqui para desistir agora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. A música dos engenheiros do Havaí. E que na hora eu parei, eu pensei: caramba, é verdade. E eu tinha o pensamento
Quando eu morava na vila, eu tinha que chegar no cursinho pré-vestibular no centro. E eu sempre passava pelo Pontilhão. E eu pensava, como será que deve ser saltado aqui? E graças a Deus, quando eu tinha esses pensamentos, algo me jogava de lado, um pensamento, e vamos buscar o objetivo futuro. É incrível que eu sempre pensava no futuro. Não, eu vou me formar, eu vou entrar na faculdade, e assim por diante. Mas nesse dia da música, foi que eu pensei, não, tem algo a mais. Tem um amor a mais atrás disso. Vamos respirar, vamos ver o que eu posso fazer e vamos trabalhar. Foi isso que aconteceu. Mas sempre esses momentos vinham e eu pensava nessa música. Foi incrível, né? E falar em pontilhão, né? Essa aqui é a ponte Golden Gate, Estados Unidos, né? Do famoso time hoje, né? Golden State Warriors, né? Que joga basquete, tá? No estrelato e tudo mais. Mas o que choca muito é que ocorrem diversos suicídios por ano ali. Repara que tem uma pessoa aqui, né? E vários policiais em volta tentando convencê-lo de não fazer. Isso virou um ponto turístico. E a ponte é muito alta e a queda é inevitável. Então assim, ó, não aconselho, mas tem diversos vídeos na internet que flagraram essas quedas. Inclusive de pessoas famosas, pessoas que estavam no estrelato, do auge de ser cantor, e acabou caindo demais ali e tal, perdeu a fama e a pessoa se suicidou. Né? Então assim, é muito triste. Agora eu imagino a energia deste ambiente, né? Como deve ser. Então, dados estatísticos do suicídio, olha só, segundo a OMS, né, de 2012, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. 804 mil pessoas. Né? A taxa de 11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Eu vejo hoje dados da OMS de 1 milhão de pessoas por ano. 1 milhão. Muita coisa. É um suicídio no mundo a cada 20, 30 segundos. E uma tentativa a cada 15 segundos. Porque tentativa não contabiliza realmente suicídio. E os casos mais graves que nós temos são em homens que têm mais coragem, pegam armas e saltam de lugares mais altos. As mulheres, elas tentam cortar o pulso ou tomar medicamento. Isso dá para salvar rápido. Lavagem intestinal, né? Estancamento do sangramento no pulso e tudo mais. Mas os homens, raramente a gente consegue salvar. Então olha só no Brasil. O Brasil é o 8º país em números de suicídio. 2012, hein? Foram registradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens, olha lá, e 2.623 mulheres. Entre 2000 e 2012 houve um aumento de 10%. Isso já estava, não programado, mas avisado nos evangelhos. Jesus diz, no final dos tempos, haverão muito mais suicídios, inclusive de crianças. E o que nós temos em noticiários? Suicídio de crianças de 10, de 8 anos, por serem homossexuais, por terem uma cultura muito rigorosa, né, em diversos países. Então é muito grave isso. E olha aqui, ó, a taxa dos países pobres, né, ou em desenvolvimento, nós temos a Coreia do Norte, que não é tão pobre assim, né, mas o Brasil fica lá, ó, 113º. Agora, você fala assim, mas é um país em desenvolvimento, né? Não tem tanto dinheiro, então isso pode afetar. É mesmo? Dá uma olhada. Eu tenho aqui dado da Índia, da China, 3º lugar, Estados Unidos, 4º, Rússia, 5º, Japão. Se dinheiro trouxesse felicidade, o índice de suicídio seria 0. Não é verdade? Então o Brasil aqui, ó, ocupa o 8º lugar, atrás do Paquistão, na frente da Alemanha, né, Bangladesh e tudo mais. Então são dados alarmantes. Isso é muito antigo. Hoje em dia está muito mais alto, né? Principalmente depois daquela brincadeira da baleia, né?
que passou há 2 anos atrás, e aí agora teve um indício daquela boneca Momo, que estava na internet, que voltou, né? Eu confesso que quando eu vi ela a primeira vez, né, minha mulher mandou uma mensagem para mim: você viu a boneca Momo, que aparece para as crianças, entre o intervalo de um vídeo para o outro no YouTube, infantil e real. Eu falei, caramba, eu tenho uma filhinha de 10 meses hoje, né, a gente coloca direto músicas para ela, e músicas infantis também, né? E eu fiquei com medo, aquela boneca. Eu olhei e falei, nossa, bem assustadora, né? Você olha para os olhos dela, bem assustadora, né? Então, na literatura espírita aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, diz o seguinte: dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, os quais podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Aqui eu tenho uma cena do filme Nosso Lar, do primeiro livro da série, né, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, e traz André Luiz no umbral. Repara uma chaga na barriga dele bem grande, uma ferida bem grande, que até expõe um pouco, né, o intestino, e que ele acabou tendo suicídio indireto. Médico, né? Muitos relatos dizem que André Luiz foi Carlos Chagas, né, na vida real, famoso sanitarista brasileiro, né? E que acabou tendo suicídio indireto, de tanto comer, tanto abusar do alimento, passou sífilis para sua secretária, que morreu de sífilis, inclusive, né? E acabou indo direto para o umbral. E a sua recuperação aqui, ó, começou a se recuperar e aí foi resgatado. Foi resgatado do umbral, tendo todos os cuidados. Então, o suicídio indireto é menos grave do que o suicídio direto, mas indireto também é suicídio, né? Então, aqui, ó, eu trago para vocês no livro Memórias de um Suicida, e suicídio direto, né? É um livro muito interessante, porém muito forte, tá? Ele traz, aqui psicografado, né, para Ivone Pereira, pelo espírito de Camilo Castelo Branco, que usou o pseudônimo ali, ó, de Camilo Cândido Botelho no livro, porque era um escritor português muito famoso. E ao se ver cego, tira-lhe a vida com uma arma. Então aqui está uma imagem, né? Tirando a própria vida e seu espírito projetando-se para fora. Olha que interessante. E o mais interessante ainda, passam-se anos e anos e anos no umbral, e ele foi resgatado para o Hospital Maria de Nazaré, que fica sobre Portugal. Segundo o livro, os relatos de suicídio que tem no mundo inteiro vão para lá. Então Maria de Nazaré, mãe de Jesus encarnada, né, cuida diretamente do hospital. Então consola, acolhe, né, demonstra, orienta, tem estudos. É um livro muito bonito. Quem não tem tempo de ler, depois eu trago um canal aqui do YouTube que mostra audiolivros que você pode acompanhar, né? Como o livro é um pouco grande, o áudio chega a mais de 7 horas, mas um pouquinho por dia dá para ter uma boa noção, um conhecimento legal, tá? Então, no livro dos Espíritos, agora vamos pegar um pouquinho mais da parte científica, né? No capítulo 15, A Loucura e Suas Causas, diz o seguinte: entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes de suicídio. Hoje em dia, isso aqui está muito claro para a gente, né? Olha as causas de descontentamento. O materialismo. Então é só a gente ligar a TV em um comercial, e a gente tem muitos comerciais. Nenhum que projeta o ser antes do ter. Não é verdade? Então nós temos aqui, ó, a ignorância pela falta de conhecimento da pluralidade das vidas, né? O sofrimento eterno. Então, teve uma pesquisa na escola que eu dou aula, né, que é de jovem aprendiz, e lá a gente leciona saúde, e tem uma professora de psicologia
fez um trabalho muito bonito com os estudantes ali, né, com os aprendizes. E teve algumas perguntas a eles, né, que foi o seguinte: qual é o seu descontentamento pela vida? De 33 pessoas que fizeram o questionário, 40% colocaram totalmente descontentes com a vida. E que acreditam, desses 40%, mais de 60% acreditam que, tirando a própria vida, esse sofrimento acaba. Olha só. Então, a ignorância de não existir uma vida, né, depois da vida, faz com que se tire a vida sem peso na consciência. Sem peso na consciência. Então, o choque mais grave que acontece é quando a pessoa se vê viva. Tirou a própria vida, mas se vê viva. E aí que vem o arrependimento, que é muito mais forte. É muito mais forte, né? E a falta de religião, ou religião equivocada. Então, assim, eu tive alunos que eram ateus, depressivos, e falavam o tempo todo em suicídio. Me prova que existe algo depois da vida. Eu pergunto, me prove que não existe algo depois da vida. As coisas que acontecem no nosso dia a dia, é tudo por acaso? Ou tem um porquê? Se tem um porquê, por que hoje você sabe mais que ontem? E todas as suas dificuldades te ensinaram algo. Então isso é muito importante a gente relatar. Porque nós espíritas temos a bússola. O que vem depois. E como se portar durante a vida para não entrar em desespero. Mas e tantos outros nossos irmãos que não têm esse conhecimento? Então, como diz Kardec, a maior caridade que se faz no Espiritismo é a divulgação da pluralidade de vidas. Nós temos diversos argumentos para convencer que não existe uma vida depois da vida. Por que tantas crianças nascem doentes e outras não? Se Deus é tão justo e benevolente, tem um porquê. Não é verdade? Tem um porquê. Então aqui, ó, nós temos um mendigo, um morador de rua, e passando uma senhora aqui, cheia de sacolas na mão. Então, causa aborrecimento muito, né, um desespero. Por que isso acontece comigo? Né? Então vamos seguir em frente para a gente poder ver o que nós podemos fazer contra essa situação. Então, Livro dos Espíritos, na questão 944, pergunta Kardec aos espíritos venerandos, né, codificadores do Espiritismo: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Olha o que os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário transforma-se numa transgressão dessa lei. E ele continua na questão 946: e o suicídio cujo fim é fugir, aquele que comete as misérias e as decepções deste mundo. Olha só, os espíritos respondem: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As atribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então aqui tem uma imagem, né, muito clara, se não é diretamente, é indiretamente, Jesus acolhendo um sofredor. Por que eu não falo indiretamente? Porque sempre tem uma pessoa amorosa aos desígnios de Jesus que nos acolhe, que nós temos que estar abertos a ela. E na questão 957, quais são, em geral, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Olha que interessante. Uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Ele não conseguiu tirar a própria vida. Porque a vida
é infinita e eterna. Ele conseguiu acabar com o veículo material. Do mesmo jeito que está aqui agora, se nós desencarnarmos agora, nós estaremos do mesmo jeito, do outro lado, com os mesmos pensamentos, os mesmos anseios. Só que a gente não vai conseguir ter o contato com as pessoas encarnadas, não nos verão. Ele continua: sente os efeitos da decomposição, de onde lhes resulta uma sensação cheia de angústia e de horror. A decomposição do cadáver. Estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida, que sofreu interrupção. Olha que interessante. Não é geral este efeito, mas em caso algum o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Essa transgressão da lei e a expiação somos nós que pedimos. São os suicidas que pedem. Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, ele pediu para voltar e tendo em si diversas dificuldades para poder viver. O seu companheiro que conheceu no umbral, que acompanhou todo o tratamento, já era a 5ª vida que ele estava se suicidando. Então ele pediu para vir sem os braços e sem as pernas para não se suicidar. Olha que interessante. Ele pediu. Então no livro Guardião da Meia-Noite, é um livro muito bonito, também muito bom. Alguns falam da parte da Umbanda, mas a Umbanda é muito maravilhosa também. É espiritismo, né? Espiritualista. Então diz o seguinte, né? Inspirada por pai Benedito de Aruanda, de Rubens Saraceni. Barão de 40 anos, ambicioso, né? Orgulhoso, corrupto. Ele morre por suicídio indireto. Então ele acaba com uma tribo indígena atrás de uma amada. Né? Não vou contar muitos detalhes não, para quem quer ler. É um livro muito interessante que você consegue ler em um dia. Né? E aí ele, de tanto desgosto que teve sobre a sua amada, que não o amava mais, simplesmente deixou-se morrer. Mas ele não percebeu a morte. Simplesmente ele deitou na cama, por vários dias não saiu, não comeu, sentiu um sono profundo e de repente foi arrastado para fora do quarto, em cima de uma caixa, se viu enterrado e acompanhou a decomposição do corpo todinha. E quem o resgatou de lá foi o Exu Caveira, que faz o trabalho no cemitério de resgatar esses espíritos em sofrimento. Né? É muito interessante conhecer a obra. Nós temos muito preconceito ainda, né? Mas é muito interessante, muito bom, muito bonito o trabalho também. Tá? Então, hoje em dia, nem todos acompanham a decomposição do corpo. Hoje em dia, muitos relatos de diversos livros mais recentes que são acolhidos de uma forma diferente e não acompanham mais a decomposição do corpo. Tá? Então, vamos ver agora a prevenção ao suicídio, né? O significado de sofrer. Então nós temos aqui, o que seria o sofrimento? Sentir dor física, nós vimos até o tempo todo agora aqui, né? Porque essa dor física, ela é causada por uma dor moral. Aquela dor moral que nos aflige, provoca no corpo essa dor, né? O padecer, o experimentar, o passar, o suportar, tolerar, o admitir e o permitir. Isso é um sofrimento. Mas será que esse sofrimento, ele é bom? Pode ser bom o sofrimento? Vamos ver. Então, livro dos Espíritos, Penas e Gostos Futuros. Olha o comentário de Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos.
que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então, como diz Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Se nós estamos em sofrimento, por que será? Kardec pergunta através disso, minerando, será que a nossa infelicidade é causa do passado ou desta vida? A maior parte é causa desta vida, por nossas escolhas. Será que se nós fizermos agora uma reflexão do que ficou para trás, nós não vamos entender a posição nossa hoje? Das nossas escolhas? E será que essas nossas escolhas foram as melhores para o nosso aprendizado? É necessário passar por isso, para que hoje nós possamos conhecer diversas dores, para que nós possamos amanhã acalmar as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que nós passamos a vida inteira? Eu acho que sim. Então, o aprendizado é necessário e o sofrimento é opcional? Olha só, questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso moral? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Nós não queremos mudar. Muitos dizem, a síndrome de Gabriele: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Será? Nós não mudamos? E será que por nossa teimosia esse sofrimento se prolonga? Vamos refletir. O avanço intelectual intensifica os vícios provocando ambição e amor às riquezas, mas incitam as pesquisas que esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona e que do próprio mal pode sair o bem. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Olha que interessante. O que nós fazemos se a gente encontra uma criança, 5 anos de idade, na hora do almoço, e ela quer o chocolate ao invés do prato de comida? Nós damos o chocolate? Não. Nós sabemos o que é bom para ela. O chocolate não tem os nutrientes que o corpo dela precisa. Não tem todos os nutrientes que uma refeição se faz necessário. E o que a criança faz? Chora, esperneia, bate pé, prende a respiração, né? E o que nós fazemos? Damos risadas. Ou seja, nós sabemos que aquilo é importante para ela, mas mesmo assim ela está sofrendo, ela não conhece o bem maior, que é a comida nutrindo o corpo, gerando saúde. Uma vez na casa do jardim eu falei isso, né, dei o exemplo. Eu falei: o que nós fazemos, né, com a criança? Aí levantou uma senhora assim: dá-lhe uma chinelada, né? Então, educação à parte, né, particular de cada um, né? Aqui, então, imagine Jesus olhando para o nosso sofrimento. Calma, meu filho, não é agora. Calma, não é agora. E vem o nosso sofrimento e sofre. Imagina só. Será que é importante nós termos bastante dinheiro? Se você tivesse 10 milhões de reais, o que você faria? Nossa, eu ia viajar ao mundo. Tá aí, porque você não ganha. Para de trabalhar para viajar ao mundo? Dinheiro é para gerar dinheiro, gerar trabalho. O dinheiro não pode ficar na mão concentrado de um só. Pode ver que os milionários, os bilionários do planeta têm empresas e empregam milhares de pessoas e milhões de pessoas indiretamente. É para isso. E nós queremos dinheiro para ficar na inércia da vida, parar de aprender. Olha que interessante. Será que essa moléstia que está com a gente agora não está impedindo da gente fazer coisas piores com a nossa vida? Eu tenho problema digestivo, eu tenho uma gastrite tão grande, mas será que se você não tivesse a gastrite, você ia comer porcaria o dia inteiro?
Não é verdade? Olha que interessante. Então muitas coisas nos acontecem para impedir um mal maior. Porque do bem maior, do mal, se tira um bem maior. Então nós estamos aprendendo. Olha que interessante. Então nós temos aqui, né, o bem material, as paixões. A gente vê tantos artistas, né, felizes em festas o tempo todo. E será que realmente estão bem? Estão felizes? Será? Será que no íntimo, quando estão sozinhos, as lágrimas não escorrem como todo mundo? Então, isso que ninguém vê. Mas como não se desesperar? Como a gente faz para não desesperar nos dias de hoje? Eu entendi, dinheiro é tudo. Mas e agora? Conhecimento e autoconhecimento. Nós temos aqui na doutrina espírita, né, diversos livros que traz com ele a moral de Jesus, que nos acalma. Como eu disse, traz a bússola da nossa vida, nos orienta, né? E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o mal que vai nos trazer o bem amanhã. É esse sofrimento. E como diz o expositor espírita, o Feitosa, Zé Feitosa, que tem muito carinho por ele, diz o seguinte: espírita não tem problema. Espírita tem desafio evolutivo. É muito mais chique, né? Você fala problema, você dá uma angústia, né? Mas desafio evolutivo te traz um ânimo para vencer aquele desafio. E é isso que nós temos. O desafio evolutivo. Qual o tamanho do seu desafio evolutivo? Qual é? Qual é a sua vontade de vencer o desafio evolutivo? Não é verdade? Então olha aqui, ó. A reforma íntima. O tratamento espiritual tem como base a reforma íntima de cada um. Não se pode ter um tratamento efetivo sem a reforma íntima de cada um. Senão é paliativo. A casa vem, trata, reenergiza os chakras, iguala, te dá uma energia para você mudar de vida. Mas você não quer. Como é que fica? O seu aprendizado está acontecendo, mas a gente não quer aprender. Então temos que fazer uma reforma íntima, sim. Ou conhece-te a ti mesmo. O amor e a caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não é perdão, atenção, eu te perdoo, mas não quero te ter perto. Opa, não perdoa? O perdão total é você, na próxima oportunidade, ajudar, estar perto, dar uma segunda, terceira, quarta chance. Nós todos somos imperfeitos. Nós não devemos exigir a perfeição do próximo. E a benevolência para com todos? Nós podemos seguir isso no trânsito. Saímos da casa espírita bem, né? Aí pegamos o carro, dá uma fechada. Benevolência, indulgência, porque todos têm suas imperfeições. Não é verdade? Na questão 779, eles continuam, né? Nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira, como diz agora, né? E é então que os mais adiantados ajudam aos outros a progredir pelo contato social. Olha que interessante. Então nós temos assim, na mesma casa, vários irmãos, uns mais adiantados, outros mais atrapalhadinhos, que precisam do cuidado da mãe, do pai, e aquele que não entende o cuidado que ele precisa, é todo enciumado. Não é verdade? E no trabalho? Aquele colega de trabalho que está sempre na nossa cabeça, nos irritando, né? Nos exercitando a paciência, a caridade, aquele chefe que está impondo sempre várias coisas. Será que não é necessário? Será que nós ontem, em outras vidas, não fizemos o mesmo com ele? Ou pior?
Conhece-te a verdade nos libertará. Paciência. E a oração. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que é o jugo? O jugo é uma estrutura que o gado levava, onde, né, a pessoa que ia arar junto com o boi, ele conduzia o boi. Então o nosso jugo é o Evangelho. Não adianta ler e estudar o Evangelho, tem que viver o Evangelho. Viver o Evangelho. E se nós fazermos o Evangelho no lar, nós temos uma orientação semanal. Semanal. Quem faz o Evangelho no lar? Levante a mão, por favor. Olha, nós temos 19,75% das pessoas. Pouquíssimos. O Evangelho no lar não custa mais que 15 minutos. Nós podemos abrir aleatoriamente, ler uma mensagem e refletir sobre ela. Colocamos alguns copinhos de água em casa. Então essa oração semanal, sempre no mesmo horário, traz para nós uma equipe de luz que nos conduz a abrir o Evangelho com uma mensagem que nos insufla a esperança, nos alerta também, como eu recebi muitas mensagens de alerta, e também muitas mensagens que me trouxeram esperança para a semana. É muito interessante, e isso traz para casa um bem muito maior, como diz aqui, ó, energiza e equilibra a casa, esclarece os irmãos desencarnados que estão ali, querendo causar um desequilíbrio, um distúrbio. Esclarece. Então a equipe socorrista vai lá, conversa, convence, orienta, e segundo a nossa leitura em voz alta, nós também orientamos no caminho do bem. E nos orientamos. Quem é clarividente no momento do Evangelho no lar, a casa fica diferente. Eu tive uma prova, minha filha com 4 meses, ela não falava e mal dava sorriso. Começamos o Evangelho da minha esposa, de repente minha filha estava dormindo, ela acordou, desinvestou ali. Olhava para o alto e dava risada. E minha sogra é desencarnada. A gente falava, tá vendo a vovó? Tá vendo a vovó? E ela desinvestava a dar risada. Isso arrepia quando a gente lembra disso. Então é muito importante e interessante. Nós temos que trazer a equipe de luz para a gente. Não a gente deixar que eles venham para o nosso orgulho. Não. A nossa oração vos atrai. Então, para finalizar nossa palestra, já estamos em cima, né? Para finalizar a palestra, eu trouxe um vídeo que vai mostrar para a gente toda essa causa e consequência da palestra de hoje, da nossa fase depressiva. E quem está por trás de nós? Nosso orientador. Então eu trago o vídeo da lebre e do urso, né? A lebre, como diz a cultura, né, infantil, a lebre toda esperta, né? Brincalhona, sábia, rápida, não é verdade? Ela faz o papel do nosso orientador. E o urso? Imagina? Quem seria o urso? Somos nós, né? Então, bruto, preguiçoso, né? Nosso aprendizado entrar depois, deixa para depois, não é verdade? Então, vamos ter uma atenção. A letra da música vai estar aqui traduzida, né? E as imagens falam por si. Então, olha que interessante. Então, nós sempre caminhando pela vida, nós temos nosso orientador com a gente. Então, nós sabemos que o urso chega na fase do inverno, do outono, né, ele começa a sentir o peso da hibernação, né, da hiberna. O nosso orientador percebe que a hiberna, nossa, são os nossos problemas, nossos desafios evolutivos. Ele tenta nos mostrar, olha, é por aqui. Olha o que nós vamos ter à frente, né? Uma festa bonita nesse inverno tão intenso que são o nosso desafio evolutivo.
Então ele demonstra para a gente toda a fraternidade, né? E o que nós fazemos? Não. O problema é muito grande. Então nós nos fechamos e entramos em nós, deixando para trás o nosso orientador. Perdemos a comunicação com ele. Mas ele, esperançoso, está sempre próximo de nós. Mas ele tem que permitir o nosso livre-arbítrio, né? E nós nos fechamos no quarto e dormimos profundamente nas lágrimas do desespero, né? Da aflição. Sempre está próximo e deixa para a gente um presente, sempre tendo em mente a esperança que a gente acorde. Ele está lá, ele conhece a festa fraternal que existe, que é o Natal, até que a gente acorda. E nós ficamos com a mesma cara que o urso quando vimos a festa. Vimos o problema se resolver. Esse aprendizado que nos fez aprender algo e só precisou do nosso tempo. É o tempo de cada um e é o tempo que nos avisa. Eu vou ler um pouquinho apagadinho. Jesus diz: sempre estive ao seu lado, mesmo nas horas que tua fé dormia profundamente. Em seu coração mora a centelha divina, que do amor de Deus, eu nunca te abandonarei. Então, Ele está sempre conosco, a partir do nosso orientador, nos acompanhando a cada passo no dia a dia. Então, a mensagem desta noite: aproveite o desafio evolutivo, tente entender o que Deus quer mostrar para você e qual é o seu aprendizado. E muita calma. Nós temos tudo o que precisamos para a nossa evolução. Que cada um tenha a esperança de um dia amanhã estar melhor, e a esperança também, não só a esperança, mas a certeza que nós estamos amparados sempre. Que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado. Desculpa, voltando rapidinho, né? Eu tenho um canal lá no YouTube que eu iniciei ele para os meus estudos, né? Ou seja, eu não tinha tempo de estudar muito, então eu comecei a organizar palestras e audiolivros, né? E quem me ensinou foi um amigo, Rodrigo de Campos, que também tem o canal dele, né? Começou a me ensinar e a gente começou a agregar bastante palestra, dividindo por temas e tal. E aí, conversando, meu amigo irmão, né? Conversando sempre, mas esse conteúdo é tão riquíssimo do nosso canal, a gente tinha que divulgar isso, né? E vir de encontro às palestras. Então, nas palestras, eu estou divulgando o canal para estudos, né? Que ela é só digitar Flaubert Menezes no YouTube, aparece a foto da minha cachorrinha que faleceu faz 2 semanas, né? Deixei a foto dela bem antes, porque ela é minha inspiração espírita. Foi a partir dela que eu me encontrei espírita, né? Numa outra oportunidade eu comento, montarei uma palestra que fala sobre os animais e a vida dela comigo, as 4 vidas dela comigo, né? Então eu trago um tema bem interessante, animais e espiritismo também, e os demais temas, né? Tem expositores conhecidos, como Haroldo Dutra, né? A física quântica, que é o espiritismo e ciência, diversos áudios livros, livro dos espíritos, do evangelho, né? Diversos outros temas, né? E aqui é o canal desse outro amigo meu, o Rodrigo de Campos. Só digitar Rodrigo de Campos aparece lá. Também tem outros diversos temas, tá? Que são diferentes do meu, mas enriquecem da mesma forma. O que nós queremos? Divulgar o espiritismo. Para você que está num dia meio ruim, acessar o canal, escolher uma palestra que te acolhe, assistir e se sentir melhor. Nós precisamos passar adiante. Tem diversos outros canais e diversos expositores. Então, o interessante é que você se sinta bem, tá? De forma qual for. E desejo aqui agora uma ótima noite a todos. Muito obrigado.